vez que a gente vai dividir esse trabalho que a gente está fazendo com um público, então assim, é muito especial para a gente essa manhã. Espero que vocês se divirtam. A gente selecionou aqui uma sequência de cenas, uns 6 minutos, para vocês terem mais ou menos ideia por onde a gente está navegando nesse espetáculo. É um desafio, porque são 700 páginas da biografia do Jô, então obviamente tem que ser um recorte, sempre, porque é o que eu sempre falo para as pessoas, né? Nossa, mas como é que você está fazendo tudo isso? Se a gente quiser, a gente faz filme, a gente faz minissérie, a gente faz tudo, né? Porque a vida do Jô rende muita coisa. Aqui a gente escolheu a paixão que o Jô tinha pelo jazz. Então esse é o recorte, assim, sabe? Acho que o maior desafio é justamente esse, né? É honrar e ser o mais justo possível com aquilo que o Jô sempre foi na vida dele, que é esse cara inteligente, elegante, humorado. Então, é nesse lugar que a gente tá investigando aqui. Aqui tenho 4 atores incríveis, maravilhosos, que já conheço de longa data, e 2 músicos, o Rafa e o Gabriel, que estão aqui também com a gente desde o começo, porque eu acho que tinha que ser assim, sabe? Eu tinha um carinho muito grande pelo Jô, trabalhei muito tempo com o Jô, então tinha que ser entre amigos mesmo, sabe? Tinha que ser um lugar em que a gente se sentisse muito à vontade, como uma jam de jazz, que a gente brinca, que a gente tá junto, que um vai compondo com o outro, sabe, as coisas. Então tem que ser esse ambiente, que eu acho que o Jô também sempre fez isso, né? No programa dele, com o sexteto, ele sempre tinha essa coisa que era muito colaborativa, né? O Jô, acho que maior talvez característica do Jô para mim é sem dúvida a generosidade. Ele sempre foi muito generoso. Então eu acho que essa é a palavra de ordem aqui do nosso trabalho, sabe? É somar. Como é que a gente, né, partindo do princípio que somos todos artistas e que eu admiro todos eles, aqui, ali na cabine, na criação, então a gente tenta sempre fazer esse lugar de soma, e espero que vocês venham somar hoje para esse processo, que é um ensaio. Então a gente, se precisar parar, se precisar voltar, a gente vai fazer, vai mostrar isso para vocês. É isso, depois a gente vai bater um papo, e aí todos convidados a conversar e tudo mais, o pessoal vai sentar aqui também para a gente bater um papo. E é isso, uma boa passagem de cena para vocês. Todo mundo pronto aí? Bárbara, cabine tudo certo? Pessoal, tudo certo? Então, boa passagem de cena, vamos nessa! Foram 60 anos de vida profissional, 28 anos de entrevistas, 14.426 conversas, cerca de 1.300 dias de programa de humor na TV, 300 personagens, 43 anos fazendo one-man shows. Ele é Jô Soares! Jô, como outros grandes gênios, deixou um legado enorme aqui na Terra. Ele deixou tudo registrado aqui, nessa autobiografia. Nessas autobiografias. Sim, são 2 volumes, um só não daria conta, é muito conteúdo. São 700 páginas, que o Jô, em parceria com Matina Suzuki Jr., deixou registrado nesses 2 livros. Uma verdadeira Bíblia. A Bíblia tem 1.500 páginas. Ah, desculpa, eu não sabia que eu ia apresentar um padre. Não, eu não sou padre. Não, mas deve ser um santo, né? Que baixou aqui do nada sem ser convidado. Eu não sabia que você ia estar aqui. Se eu soubesse que você ia estar aqui... Olha, se eu soubesse que seria com você, eu não teria vindo, porque dupla mesmo é Tom e Jerry, o gato e o rato, entendeu? O gordo magro, Oscarito, o Nutella, Não, por favor, não aumenta a música ainda não. Eu vou fazer. Tá? Quer dizer, nós, essa dupla linda aqui, você vai fazer, não vamos? Já estamos fazendo. Porque o que interessa para vocês é o homenageado da noite, não é mesmo? E como ninguém aqui quer roubar a cena... Olha o peso disso aqui. Claro que é pesado, tem 700 páginas. Eu li. Não, nada. Claro que eu li. Então explica. Gaguejou. É muita coisa, né? Fala de muita coisa. Que bom, né? 700 páginas, claro que tem muita coisa. Mas o que mais me emocionou foi conhecer o Jô, filho da Mercedes e do Garopa. Porque o Jô artista, o Jô entrevistador, o Jô do beijo do corpo. Esse Jô a gente conhece muito bem. Meu bem, que ele é o tal
expôs até na Bienal. Tomate, Bira, Miltinho, Osmar, Derico e Chiquinho. Tem álbum gravado do sexteto com o Jô. O Jô solta a voz, toca cornet, bongô. E toca jazz. Hebe, Golias, Costinha foram da rádio pra telinha. O anarquista ouviu o chamado. O Jô foi da telinha pro rádio. Pra tocar jazz. Entre os anos de 1988 e 1996, o Jô entrou numa empreitada nada discreta. Como sempre. Ele realizou um programa na Rádio Eldorado, um programa de jazz chamado Jô Soares Jam Session. O programa ia ao ar de segunda a sexta-feira, com 1 hora de duração. Sim, Jô dividiu, através das ondas do rádio, a sua paixão pelo jazz e parte do seu acervo de discos. Já imaginou celebrar o jazz com a condução de um Jô Soares? O Jô é jazz. Boa noite. Impressionante como eu sempre fui um gordo exibido. Só colocar uma plateia assim cheia de jornalistas que eu já fico empolgado. Ai, que horror, não fale gordo. Você prefere que eu diga obeso? Não dá. Eu sempre odiei essa palavra. Gordinho, eu acho um diminutivo preconceituoso. Ah, mas gordo é uma palavra feia. Sabe que a primeira vez que eu falei pra minha mãe que ela tava falando uma palavra feia, ela disse Zezinho. Minha mãe me chamou de Zezinho até o fim da vida, pra mim, irritação. Zezinho, não existe palavra feia. O feio tá na cabeça de quem pensa que é feio. E tem mais. O fato de eu ser gordo nunca me atrapalhou em nada. Nem nos esportes e nem na carreira de ator. Ao contrário, me ajudou. Quando eu comecei a aparecer na televisão, sempre foi um personagem marcante. Se destacou. Um gordo nunca passa despercebido, reparem. Além do mais, o humor sempre atrai. Eu gosto de fazer números e contar histórias. Ó. É a forma que eu encontrei de seduzir as pessoas. É o meu jeitinho. Eu sempre escrevi muito bem. No colégio eu fazia cada redação e os alunos e professores comentavam isso. Eu acho que sem perceber foi a forma que eu encontrei de chamar a atenção para outra coisa. A cultura sempre vai junto no pacote. Nunca aparece sozinha. Teve uma fase que eu já estava bem conhecido, que eu cheguei a pesar 160 quilos. Aquilo lá foi demais. Mas sabe que agora eu tenho comido pouco. A comida tá cara. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Uou! Ei! Vai! Um dia eu tava com fome e fui ver o que tinha para comer. Tinha que ser bem barato o lugar. O que eu tinha só podia comprar um croquete, um croquete, um croquete. Era tudo que eu podia pagar. Achei um bar que só me custava todo o dinheiro que me restava. Chamei o garçom que tava por ali e disfarçando a fome apontei e pedi croquete, croquete, croquete. Era tudo que eu podia pagar. O gosto daquilo não tava nada bom. E de novo chamei o garçom.
fome. Pagar! Boa noite! Então, bom dia. Prazer receber vocês aqui novamente. Estou vendo que... Obrigado. Então, queria, primeiro começar a dizer, né, que é isso, a gente está fazendo esse recorte aqui, nesse espetáculo, que conta um pouco da história da relação do Jô com o jazz, mas como é que nasceu isso? É da família do Jô, né? A gente fala um pouco a gente foca bem na Mercedes e no Garopa, que eram pais dele, que inseriram ele nesse universo, principalmente do humor, né? Então a ideia era essa, assim, esse recorte. E aí Camila Camargo, Felipe Rinze, Marcos Veríssimo, Gustavo Merig, Rafael Passos, Gabriel Ferrara me acompanham nesse desafio que é contar essa história. Quero passar para vocês já, eu acho, para vocês tirarem dúvidas, a gente bater um papo bom aí. Fiquem à vontade, gente. Vira. Bom dia. Você fez até uma tese, né, de mestrado sobre o Jô, então você tem um conhecimento até acadêmico, mas você conviveu com ele também muito tempo, né? E esse recorte da família é muito interessante porque dava um filme só, os dois pais dele eram geniais, né? Assim, o Jô foi por causa dos pais, com certeza. Mas esse lado do recorte, esse recorte para o jazz é muito interessante porque é o que é menos, vamos dizer, falado, que é conhecido, é sempre boa televisão, né, teatro. Foi mais difícil? Foi um desafio para você chegar nesse ponto? Foi insuportável, eu diria, né? Porque assim, eu fiz minha dissertação sobre o Jô lá em 2014, entrei na Unicamp para falar, porque aí o que aconteceu? Eu conheci o Jô em 2012 para fazer o Atreva-se, ali na equipe de produção eu tava, né? E eu comecei a ver a maneira como o Jô dirigia, e eu falei, caramba, que coisa curiosa, assim, porque o Jô tinha uma coisa muito específica como diretor, né? Eu ainda só na produção. E eu já na Unicamp, né? Já pensando sobre um projeto de mestrado, eu sempre gostei muito desse lado acadêmico, né? Eu falei, puxa, e eu comecei a pesquisar o que o Jô já tinha feito como diretor, e eu falei, cara, eu não sabia disso, eu não sabia que ele já tinha dirigido isso, eu sou um ator, quer dizer, como é que eu não sei disso? Aí me deu um start, eu falei, puxa, se eu não sei, você imagina as pessoas, né? E só o Jô no teatro. E aí comecei junto com o Jô Soares, que generosamente me abriu os arquivos todos para as peças que ele dirigiu, comecei justamente a fazer um catálogo das peças que ele tinha dirigido. A gente está falando de 50 anos de direção teatral. Lá atrás, quando a Ruth Escobar falou, menino, vai dirigir. E aí ele começou a fazer uma incursão pela direção teatral. Nessas conversas com o Jô e tudo mais, eu comecei a saber várias curiosidades, porque uma dissertação aqui, você vai colocar dados. Então, estreou tal data, em tal teatro, com tal elenco, o Sábato falou isso, Décio falou isso. Então você vai ali tecendo, vai apresentando para o leitor ali o que ele precisa saber. Só que aí você tem Jô Soares do lado, né? E aí o que é jantar com o Jô Soares, ouvindo o Jô Soares falar? Ele me contava as coisas mais absurdas. Aí a definitiva para mim foi uma vez que eu estava fazendo uma pesquisa sobre as peças que ele dirigiu nos anos 60, aí tinha uma chamada A Última Virgem, do Nelson Rodrigues. Eu falei, Última Virgem? Eu nunca ouvi falar nessa peça. Ele disse, não, é porque não era esse nome. Porque teve que mudar o nome. Eu falei, diz o Jô que ele foi o primeiro a dirigir os Sete Gatinhos em São Paulo. E aí começou a anunciar, Jô Soares vai dirigir os Sete Gatinhos, porque os Sete Gatinhos, porque os Sete Gatinhos. E as pessoas começaram a ligar pro Jô. Falaram, Jô, que ótimo, tá fazendo uma direção infantil. Que legal, vou levar meus filhos para ver essa direção infantil que você tá fazendo. Ele entrou em pânico. Você imagina se tiver criança vendo aquela história absurda dos Sete Gatinhos. E aí ele falou, vou ligar pro Nelson, né? Pra mim já fica absurdo, aí vou ligar pro Nelson. E ligou para o Nelson Rodrigues e falou, Nelson, você entenda, né? O Jô falou tentando ser político, né? Porque você imagina você falar para um autor que o nome da peça dele não é bom. Então você fala assim, Nelson, assim, entenda bem. Longe de mim dizer que o nome não é bom e tal, mas assim, estão me ligando perguntando se eu não estou dirigindo uma peça infantil. Eu estou com medo, Nelson, que as pessoas apareçam lá com criança. Será que você não pode colocar um subtítulo? Aí disse que o Nelson respirou e falou, A Última Virgem. Assim, do nada. O jogo foi sensacional. Muito... Eu falei, como é que a gente não sabe disso? Quer dizer, muito da história do nosso teatro está
né, presente nessa obra do Jô. E aí, bom, só para não me alongar aqui e ficar falando 300 horas, aí o que mais me... Aí terminei a dissertação de mestrado, mas agora no doutorado, e aí estou conseguindo aplicar com eles, isso para mim é muito importante. Porque daí, no doutorado, eu comecei a entender que o tipo de humor que o Jô faz é muito específico. E estudando a maneira como ele rege os atores, estudando alguns pesquisadores também, principalmente americanos, eu entendo que o humor que o Jô faz é um humor matemático. Que gente, quando a gente foi fazer Troy e Cressida, vocês acompanham muito tempo já, né? Por exemplo, Troy e Cressida eram 26 atores. O Jô lia todos os personagens. Para mostrar, ó, a musicalidade dessa frase é assim, a musicalidade... Por que ele faz isso? Porque é matemática. Se você dá a pausa no lugar errado, 1 mais 1 vai ser igual a 2, 1 mais 1 vai ser 3, e o público não vai achar engraçado. É uma loucura, mas é real. Bom, não vou falar agora, parei. Eu me empolgo. É legal que você não procura imitar, seria difícil, seria também talvez arriscado demais. Você tem uns trejeitos dele, mas como é que foi a posição desse personagem? Os três também passam um pouco. Esse microfoninho aqui é para o pessoal da nossa live também. Tá. Vou pegar aqui. Bom, acho que a maior responsabilidade que eu já tive na carreira, assim, acho que fazer o Jô está sendo um desafio imenso, até porque ele é muito presente na memória emotiva das pessoas, né? Mas eu não queria fazer um sósia do Jô e nem imitá-lo, eu queria pegar a essência dele e é claro, trabalhar muito na musicalidade de como ele falava, né, acentuando os adjetivos, né? Eu fiz um trabalho, estou fazendo, né, um trabalho intenso com o Gi, com a Inês Aranha, que é a nossa preparadora corporal, também por conta dos gestos que o Jô tinha. Então eu assisti muita televisão, assim, o meu trabalho foi primeiro assistir tudo. Todo dia eu continuo dormindo com o Jô, que era o que todo mundo fazia antigamente. Então eu sempre coloco ou o Vivo Gordo ou uma entrevista para pegar muito a essência dele. E também a gente falou muito na biografia, porque a biografia, como foi escrita por ele e pelo Matinas, tem muita da vivência dele, né? Então até o texto, né, tem muita coisa que o Gi transcreveu do livro, assim. Eu estou muito feliz e muito animado. Eu acho que vai ser o maior desafio que eu já tive na minha carreira e eu espero que esteja honrando aí o Jô e que as pessoas, quando vierem assistir, né, tenham esse encontro e mate um pouco as saudades do gordo. Né? Olá, bom dia. Foi uma alegria muito grande desde da primeira olhada, o primeiro convite. Obrigado, Giovanni. Uma honra enorme. Como você falou, a palavra honra é muito forte. E encurtando bem, que ele perguntou da parte do jazz, a hora que entrou isso, e a gente começou a assistir os shows que ele fez e ver esse lado do Jô de tranquilidade, foi uma delícia começar a passar isso pro palco. Eu faço também o personagem que é o pai do Jô, então conhecer a história de trás está sendo assim uma honra enorme, uma delícia de fazer e estou muito feliz. Bom, acho que é isso. Acho que quando a gente começou o processo lá atrás, quando o Gi chamou a gente, assim, eu acho que não tem um artista que não ficaria feliz e honrado de ter oportunidade de falar do Jô, né? Eu conheci o Jô e eu sou formada em rádio e TV, então eu estudei o Jô também, um pouco faz parte do estudo da televisão, mas também como atriz de teatro. E é incrível você ter a oportunidade de mostrar esse outro lado do Jô, pouco explorado, de mostrar, eu faço a mãe, obviamente a mãe também do Jô, e saber da história dela, de saber que ela teve o Jô exatamente com a minha idade, só que em 1938 estamos falando, o que era ser mãe aos 40 anos, porque eu vou fazer 40 esse ano, o que seria eu me tornar mãe agora em 1938, como é diferente, né? Então acho que como a mulher do elenco, posso dizer que isso também traz um outro olhar, principalmente para nós mulheres, de como é que era, o que era essa mãe do Jô naquela época, como ela, vocês, enfim, quem não conhece a mãe do Jô Soares, vocês vão descobrir quem assistir,
que mulher incrível, do que estamos falando, que mulher empoderada, como é importante a gente dar voz a essa mulher também. E além de tudo, além da gente poder interpretar, ainda veio o presente de poder cantar, que é algo mais que eu venha de uma família de músicos, é algo que eu estava bem guardadinho assim, não explorava muito, já fiz bastante musicais, mas fazia muito tempo até que eu não tinha esse retorno comigo de ter que cantar e ainda mais cantar jazz, assim, que é em outro lugar, é completamente diferente de tudo que eu já fiz, que eu já cantei. Então essa peça é cheia de presentes, acho que para quem assiste, porque o Jô é um presente, continua sendo um presente, acho que não existe uma pessoa que não goste do Jô Soares. Posso dizer, como das poucas vezes que estive com ele, que ser humano incrível que ele é. E para nós atores, que presente de poder estar fazendo, a gente está aprendendo muito diariamente, e um com o outro, a nossa troca está sendo incrível. Eu acho que quem assistir, eu espero que tenha esse toque que a gente está tendo aqui, sabe? A gente está tão feliz fazendo isso, e eu espero que isso chegue para vocês também. Oi, gente, bom dia. Olha, meu contato com o Jô começou no Gaslight, porque assim, o primeiro Jô era um sonho distante para mim, né? Era meu sonho sentar naquela cadeira, acho que é o sonho de todo mundo algum dia, sentar naquela cadeira. E aí não deu tempo, mas assim, eu sou tão grato, tão feliz por estar respirando o teatro do Jô Soares, por estar fazendo parte desse legado que o Jô Soares deixou para o teatro. Foi muito incrível. Eu comecei a história com o Jô no palco, no Gaslight. O Giovanni, eu fiz uma substituição do Leandro Lima. A gente fez 2 temporadas longuíssimas de Gaslight. E ali o Giovanni, estudando muito o Jô Soares, eu assisti a tese dele de pós-doutorado, e ele me passava muitas informações sobre a maneira que o Jô conduzia, como fazer o texto, como cadenciar o texto. E foi uma grande escola. Gaslight, assim, foi... O Ralph do Gaslight foi um dos personagens mais incríveis que eu fiz, porque ele me mostrou que eu posso me divertir, que eu venho de uma escola mais experimental, eu venho de uma escola mais dramática. E aí quando eu pego o Jô passando uma mensagem de forma divertida, onde eu consigo me divertir também e tem essa catarse, foi incrível, foi um clique na minha carreira, assim. E aí eu tive a surpresa esse ano do Giovanni dar uma bucha, porque assim, é que aqui não deu pra ver, mas acho que eu faço 6 ou 7 personagens. Então, são sketches, né, trazendo esse universo do Jô que ele fazia. O Jô tinha quantos personagens, gente? Milhares. E eu tô chorando de fazer 7. Mas, então, esse desafio que eu nunca tive também, que é algo muito especial, de construir corporeidades diferentes, vozes diferentes, dentro da chave do humor, que isso para mim é muito novo, e eu estou muito feliz com esse desafio, muito, muito mesmo. Então é isso, cara, e cantar, essa peça é algo que mais se aproxima do musical que eu já fiz também. Já fiz teatro musicado, cantando, mas essa é a primeira vez que eu estou num clima musical, e isso está sendo bem especial também, várias primeiras vezes aqui. Estou muito feliz, muito feliz. Obrigado, Gi. Obrigado, elenco maravilhoso. O clima disso aqui é incrível, gente. Acho que é legal você falar também, contextualizar a questão da música, do jazz. Tá bom. Prende? Segura os dois. Tem uma coisa muito interessante desse contato com o Jô, né, dos textos e tudo mais, que desde que a gente fez aquela leitura há bastante tempo, né, 2 anos atrás, foi o meu primeiro contato com alguma coisa de fato escrita pelo Jô Soares, filtrado pelo Giovanni, escrito por ele, e era uma coisa muito diferente disso que a gente está fazendo hoje, porque o papel do piano, inclusive, né, ele era um outro lugar, ele levava os textos para outros lugares e não fazia nem ideia de que ele já tivesse tido alguma relação, o programa que ele apresentou de jazz, e eu sou pianista com formação de jazz, e nunca chegou essa informação para mim. E aí, quando o Giovanni falou assim, a gente vai montar, não sei o quê, e tem jazz no meio, eu falei assim, nossa, jazz no meio. E aí veio toda a história, toda a relação do Jô Soares com o jazz. E para essa montagem, inclusive a relação que a gente está criando com o Fê, essa relação do Jô Soares com a banda dele, a história do programa dele, né? Aquela vinheta que é clássica, que é icônica, que todo mundo sabe que é do programa do Jô, que é aquela finalização do jazz, né? Famosa. E essa relação que a gente está criando é como se fosse um outro personagem
dessa peça. Ele é um elemento tão fundamental quanto qualquer coisa que acontece da dramaturgia, de adereçamento, porque realmente a esfera do Jô Soares, ela se dá, você sente que a gente está falando do Jô quando tem um piano, uma percussão e ele com toda a gesticulação de que vai iniciar a música, de vai terminar. A gente estuda as músicas todas inteiras. Aqui as paradas elas não são combinadas, é realmente o Felipe que manda. Se ele não fizer sinal, a gente vai ficar tocando para ele e ele vai mandar a gente finalizar. Então acho que remontar essa sensação, essa experiência, né? Como o Gu falou sobre estar sentado lá, né, sendo entrevistado, o meu sonho era tocar com ele. Então assim, eu via aquela banda toda, eu falava assim, cara, será que um dia eu vou tocar com ele? Será que um dia eu vou estar nesses 10-10 aí, né? E assim, é uma realização de um sonho mesmo, né? Tá tão próximo de pessoas que trabalharam com ele, do Giovanni, né? Que a gente já trabalha junto já faz um tempo, e assim, pegar essa parte sensível, né, da memória do Brasil. A gente está remontando um pedaço da memória do que formou o nosso país, do que formou o nosso inconsciente cultural, digamos assim, né. Então, mais do que um prazer, uma felicidade, é também a realização assim, de um grande sonho, trabalhar nesse projeto. Bom dia. Bom, acho que o Papo falou basicamente tudo, assim, pra mim é uma honra enorme estar num projeto que nem esse, com artistas tão talentosos e incríveis e gente tão boa. Eu fico muito feliz de poder ajudar a contar essa história, ter essa relação de banda e Jô, que é acho que nem no meu sonho talvez mais ambicioso, eu acho que eu imaginaria ter um negócio assim, então só isso, eu fico muito feliz e é isso. E aí? Alguém mais? Curiosidade? Aí. Meu nome é Dulce Zanelli, eu sou do blog Sintonia SP. Você conviveu com o Jô, fez um mestrado, doutorado sobre ele. Como, assim, o Brasil infelizmente é um país de memória curta. Qual a importância para as novas gerações? Porque assim, a minha geração eu cresci com o Jô, né? E envelheci com os pais. Então, qual a importância de levar para o teatro e levar para o público em geral, principalmente para as gerações mais novas, um homem tão importante quanto o Jô Soares, que fazia humor sem palavrões e humor muito inteligente, e que inclusive na época da ditadura ele conseguia levar isso, né, e apontar o dedo e a ferida, né? Então qual a importância para as novas gerações? Né? É, Lúcia. É assustador para mim, porque circula muito na internet esses vídeos, eu não sei se vocês já viram, por exemplo, de mostrar quem é essa pessoa. Eu vi isso ontem, um desses blogueiros botou assim, Cazuza, a pessoa falou, não sei. Tim Maia, não sei. Elis Regina, não sei. Não sabe. Eu acho assustador. Mas a culpa é de quem? Não dá nem para dar culpa para não sei, entende? Eu entendo que a minha função, tendo convivido e tendo feito meu trabalho sobre ele e sendo um admirador do Jô, a minha função nessa vida é propagar o trabalho de Jô Soares. É isso que eu tenho como missão na vida, entendeu? Porque outro dia eu tava, um amigo do meu irmão que não tem nada a ver, do marketing e tal, e a gente falou alguma coisa de Marília Pêra. Aí um amigo do meu irmão fez uma cara assim, ó, tipo, não sabe o que era. E eu mostrei a Arlete Salles, a Marília Pêra e a Tutia Meirelles. Eu falei, qual dessas três é a Marília Pêra? Ele apontou para a Arlete Salles. Isso pra mim é muito chocante, entendeu? Dentro de tudo isso, eu vou entendendo que se a gente não vai criando esse tipo de legado, né, mostrando, difundindo esse trabalho para as pessoas, o Brasil não tem. O Brasil tem memória muito curta. Isso em todas as esferas políticas, sociais. A gente esquece rápido das coisas. E uma ótima maneira da gente difundir esse tipo de legado é através do teatro, através da música. O brasileiro adora. A sacada, eu acho que foi essa principalmente. Eu fui pesquisando algumas coisas, qual seria a melhor forma da gente apresentar isso, entendeu? A primeira coisa que me ocorreu recorte, tem que ter sempre um recorte, era através do feminino. Porque o Jô me disse uma vez que ele devia tudo que ele tinha
as mulheres que ele teve sorte de encontrar na vida dele. Seja a Ruth Escobar, a Cacilda, a Flavinha, seja sabe, a Terezinha, mãe do filho dele, todas essas mulheres, Marília. Então isso ficou muito forte na minha cabeça. Quando eu fiz esse primeiro recorte, eu fiz uma peça mais, digamos assim, narrativa, né, com uma narrativa mais convencional, tinha ali um começo, meio e fim, tinha as mulheres e tal. E a gente foi amadurecendo. Também preciso falar que tive apoio total da Flavinha e do Matinas nesse processo, que me provocaram e falaram, ó, tenta isso, isso não, isso sim. Eles me provocaram para chegar nesse resultado do jazz aqui. E aí, óbvio que o jazz é um recorte maravilhoso, porque a base do teatro do Jô Soares é o humor. Ele vai dirigir uma tragédia, vai ter humor. Sempre vai ter humor. Então, se a gente mistura humor com música para falar sobre ele, eu acho que a gente está no bom caminho. A ideia também é ficar só. Você vai para o interior primeiro, né? Depois vai vir para a capital. Isso. Vocês pretendem levar esse espetáculo para as escolas? Ou então fazer um programa para trazer as escolas para vocês? Com certeza. A gente vai fazer na semana do dia 8, antecedendo o São José dos Campos, a gente vai começar com 2 ensaios. Vou chamar de ensaio geral, mas são apresentações mesmo só para a escola pública aqui, para estudante. Porque eu acho que é isso, entendeu? Primeiro que para eles vai ser ótimo, porque eles vão ver uma plateia de estudantes afim e querendo, vai botar um fogo aqui. E acho que é isso, entendeu? Tem que entrar, educação e cultura, gente, tem que andar junto, não tem como separar as duas coisas. Que é prolongar o legado através da educação, né? E vocês têm o apoio da lei? A gente está sem apoio nenhum, sem patrocínio nenhum. Para variar, né? Mas eu não tenho medo mais disso, não. A gente não pode ficar refém de... A gente não sabe o que vai acontecer amanhã nesse país, gente. Aí entra um presidente ou outro aí que torce o rabo torce o nariz para a cultura, marginaliza todos os artistas, a gente faz como? A gente não pode fazer isso. E aí, eu acho que cria-se um compromisso com o produtor maior ainda, entendeu? Porque o produtor tem que acreditar no que ele está fazendo. Eu acredito nesse projeto. E por isso eu posso investir nisso, porque eu sei que é bom. Porque eu sei que as pessoas, quando sentarem aqui e quando acabar, elas vão falar, ai que legal, ó, Maria vai assistir que você vai adorar. Então isso é sustentável. E aí também dá uma liberdade pra gente, quanto artista, de falar o que a gente quer falar, entendeu? Entenda, não estou criticando a lei aqui, eu só estou dizendo que a gente não pode ficar refém de uma coisa que não é sustentável. A gente não sabe, a gente passou por isso há pouco tempo. Aí você vai desestruturando uma lei, não sobra nada. E você está indo exatamente da forma como eu sempre achei que era a mais ideal. Não é só você pegar o projeto, apresentar o projeto, conseguir a lei e aí apresentar para o público. É fazer na contramão, é mostrar para o público e aí mostrar para o empresariado, mostrar para todo mundo que realmente tem condições de ter o apoio para poder levar a um número maior de pessoas essa mensagem que você está trazendo. Isso é o ideal, né? Eu tenho noção que é um privilégio, porque eu estou nessa empreitada de produção há 20 anos, né? Sim. Então, assim, hoje eu tenho condições de fazer isso. E óbvio que não é todo mundo que consegue fazer isso. Eu consigo ligar para essas pessoas aqui e falar, gente, eu não tenho patrocínio, não tem nada, topam essa loucura comigo, eles me conhecem, entendeu? Eu sei que, de repente, uma pessoa que está aí tentando, batalhando para produzir nesse país e não consegue, é muito natural não conseguir, porque é muito difícil. Então eu só consigo porque são 20 anos de história e as pessoas sabem da seriedade do meu trabalho. Mas é um mundo, é o ideal, se a gente consegue fazer uma coisa que eu aprendi com eles, né? Essa geração de Cacilda, de Ruth, de Jô, eles acreditavam nisso. Era a velha história de vender um carro para investir numa peça para ver se você compra 2. Exatamente. Às vezes comprava uma bicicleta, era isso, entendeu? Era isso. Como é que vocês pretendem fazer? Você vai começar com São José dos Campos, mostrando para os estudantes e depois... A gente tem aí 5 cidades para fazer ao entorno de São Paulo, São José dos Campos, Campinas, Santo André, Santos, Está tudo no release com as datas. Oi? Está no release com as datas, depois a gente passa o serviço. Tem o release com as datas todas, mas a ideia é essa, fazer tudo com muita calma mesmo, entendendo o nosso espaço aqui. Eu amo esse teatro, aliás, o Teatro Itália, muito obrigado por abrir as portas para a gente está ensaiando aqui. Sabe o que é privilégio de ensaiar num palco? Vocês não têm ideia do que é poder ensaiar num palco. Então, muito obrigado ao Teatro Itália, toda a equipe aí, vocês são incríveis, maravilhosos.
pegando até o que você falou, que eu acho que realmente talvez acontecer muita gente não conhecer. Eu conheci também, gente não conhecia a Caetano Veloso, ele Cedinho, é preocupante. Mas eu queria falar do Jô, de um filme que ele fez de 1970, que você assistiu, que é o Nenê Bandado, que é dirigido pelo Emílio Fontana, que acho que poucas pessoas conhecem, que infelizmente foi censurado pela ditadura também. Você conhece esse filme, Nenê Bandado? Conheço, não vi, para falar a verdade, não vi, conheço porque tem a parte do cinema do Jô na minha dissertação, né? Então eu passo por esse filme e é muito curioso você trazer esse assunto do cinema, porque o cinema também... O diretor é meu amigo, o Emílio Fontana, eu posso colocar em contato com ele. Ah, por favor, vai ser um prazer. Sim. É difícil, tem um material do Jô, porque é isso, acho que o que corrobora pra gente também ficar com essa sensação é porque nessa época não tinha rede social. Não. Então, assim, as coisas se difundiam muito com dificuldade. A gente precisava da folha, a gente precisava da mídia tradicional, entende? Então, a gente precisava ali do tijolinho na folha para anunciar, para falar, ó, vai ter uma peça, as pessoas recorriam a isso. Hoje, mudou muito mais do que isso, é isso que a gente está fazendo. É postar e tem um stories, alguém compartilha e quando você vê isso viraliza e está todo mundo sabendo. Nessa época, por isso que eu digo, toda essa... O Jô começou ali nos anos 60 a fazer os primeiros trabalhos, não tinha coisa. Então, quando eu tive que levantar esse material, eu tive que ir no acervo do Globo, no acervo da Folha, procurar isso, né? Eles digitalizaram, na época estavam começando, estavam digitalizando esse acervo. Mas, e aí essa parte do cinema é muito curiosa também, porque o Jô, obviamente, era um cinéfilo, as pessoas sabem disso. Tem uma história muito particular dele com o cinema no ar e de como as coisas aconteceram, né, nos últimos momentos da vida dele, assim, como isso foi muito curioso, a participação do cinema, né? A gente não fala exatamente desse dia, mas ele partiu vendo um filme no ar, que era curiosamente um filme que a gente fala sobre esse filme aqui na peça. A gente tem o audiovisual muito presente aqui. A gente tem Gilda, a gente passa, o Jô amava a cena da Gilda que aparecia em cena, aquela icônica cena da Rita Hayworth. O cinema está muito presente também na peça. O audiovisual está muito presente. Então a gente tem a música, a gente tem projeção, tela de LED, a coisa vai ficar um pouco nesse lugar. E acho que é importante dizer também o seguinte, a gente saiu um pouco dessa estrutura narrativa de uma peça. Isso é um clube de jazz. Então tudo acontece nesse espaço aqui, que a música está tocando e de repente um texto entra e a mãe está aparecendo. Então o ideal é que pareça mesmo uma jam, sabe? Que você não percebe, mas de repente você fala, nossa, é a cena tem uma cena icônica ali do pai e da mãe, enfim. É tudo meio por aí. O Jô era multilinguagem. O Jô pintava, o Jô fazia cinema, o Jô fazia teatro, o Jô fazia televisão. A gente nosso objetivo aqui, né, audacioso, é apresentar justamente um espetáculo multimídia nesse sentido, entendeu? Que tenha cinema, que tenha música, e que tenha teatro, e que tenha sapateado, e que tenha... Já estou dando um spoiler, é tudo isso. Eu queria os atores falar um pouquinho a preparação dos seus papéis, inclusive o Gustavo dizer um pouco desses 7 personagens, né? Felipe, você tem uma vantagem aqui do jogo que ele não cantava, você canta aqui bem, mas ele tocava um instrumento, que eu não sei se você toca. Pois é, o Jô, tem até no Globoplay, tem esse show de jazz que o Jô fazia com sexteto. E esse número do Croquete, ele canta. E o desafio eu queria que as pessoas lembrassem do Jô cantando parecido, mas também colocar aqui de uma forma que as pessoas se divertissem. Mas o Jô cantava bastante, assim, ele fez, gravou CD, ele fazia esse show muito com sexteto. E foi, olha, tá sendo, Bira, um desafio muito grande, assim, muito grande mesmo, porque às vezes tem uma coisa do Jô que parece tudo que é um pouco mágico, assim, sabe? Às vezes, como a estrutura que o Gi colocou vem do jazz, e o jazz tem essa coisa do improviso, é para parecer que realmente quando o Jô tá falando aqui, ele está improvisando tudo isso, ele está falando aquilo que vem na cabeça dele. Claro que a gente está ensaiando muito e ensaiando para parecer esse improviso, mas isso tudo é muito pensado.
Então ele canta, eu vou tocar bongô, eu vou tocar bateria. Então assim, eu já tenho o desafio de fazer o jogo. E aí agora eu tô aprendendo a tocar bongô, a bateria já tocava mais ou menos. A música, a primeira vez que eu fiz um trabalho musical foi agora, no começo do ano, que eu ainda estou fazendo o Canções que eu guardei para você, que é um musical, a gente está viajando em turnê. Então assim, é um desafio gigantesco. Ainda mais, já estou fazendo o jogo, agora tem essas coisas a mais, assim, que só aprofundam mais o trabalho do ator. Mas a Camila vai sapatear, cantar. O Gi falou, vamos fazer tudo aqui, a gente está fazendo. É o Jô, gente, o Jô fazia tudo isso sozinho, vocês se virem, ó. Mas acho que é tipo isso, assim, falando um pouquinho, o que ele falou desse ambiente, do jazz. Primeiro que ele, como ele é ator, ele sabe dirigir muito bem ator, sabe assim, porque às vezes o diretor, a gente pega às vezes um diretor que tem uma certa dificuldade de passar exatamente o que ele quer, porque ele tá com aquela 1000 coisas na cabeça, as ideias, e às vezes para expressar como é que ele quer colocar aquelas ideias, fica difícil. O Gi tem maior facilidade, fora que isso tudo, ele é muito aberto, então todo o processo a gente tinha uma ideia, mas porque é isso, eu tô fazendo a cantora de jazz, e de repente vira mãe, aí vira uma narradora, aí volta pra cantora, e a gente vai brincando, aí dança um sapateado, que eu ainda até agora também não estou experimentando esse sapateado, e ele vai criando na mente dele, mas ao mesmo tempo ele dava uma liberdade pra gente, pensou alguma coisa, ele fala, propõe, me mostra, faz, e vamos ver como é que vai ficar aquilo. Isso é muito gostoso, e porque a gente tá podendo até agora jogar, brincar entre a gente e descobrir esses caminhos, porque é difícil, né? De repente, eu coloco alguma coisa e viro a mãe, me tiro e já tô com uma cantora, e agora sou uma narradora de rádio, e agora tô fazendo, enfim, como a gente descobrir esses caminhos de uma forma natural e que o público reconhecesse, tipo, aquela ali, agora, entendi, é a mãe. É a cantora, mas sem ficar nada over, nada caricato, sem eu precisar fazer uma mãe que tivesse um corpo completamente diferente, uma voz diferente, até porque, né, ela sempre foi uma mulher muito jovem, a Mercedes e tal, mas como encontrar esse caminho? Então foi um trabalho, acho que muito também individual de cada um, de achar, né, o Gu vai falar desses 7 que ele está fazendo, de como é que seria numa voz, num tom, num corpo, e o Gi foi brilhantemente dirigindo pra gente achar, sabe, cada um desses personagens, e é isso que ele falou, e aí ele vai dando mais coisas pra gente fazer, entendeu? E aí, tipo, tem personagem, ele fala, vamos, agora você vai sapatear, agora você faz isso aqui, pelo menos até agora eu não tive que tocar no instrumento, pelo menos, disso eu me livrei, até agora. Fala, Gu. Então, a gente está em construção ainda, né? Em construção, também processo de construção, mas isso que a Camila falou sobre o Giovanni é muito legal. Ele sabe o que ele quer, ele sabe já o que ele quer de cara. E por saber, ele dá uma liberdade tremenda, e por confiar também na equipe, ele dá uma liberdade. Então, é experimentação, é um laboratório. Cada dia que a gente vem, a gente propõe alguma coisa. E aí, ele tem feito uma prática interessante, que eu, a princípio, falei, ai meu Deus, que medo, vai deixar a gente muito vulnerável. Mas são passadões, mesmo sem a gente ter as cenas construidinhas, de início e fim, a gente faz a peça toda. Então a gente já começa a testar com quem está assistindo o que está funcionando, o que não está funcionando, e já é colocado nesse cheque. Isso está sendo muito interessante, assim. Então, é um laboratório. Vamos propor uma voz específica? Não estou entendendo a história. A forma está na frente da história. Então volta. A cena precisa acontecer primeiro. Agora conquistou. Vai um pouquinho mais. Isso que a Camila falou é muito bom. Conquistou uma coisa, aí ele vem com outra. Eu não sei o que vai acontecer até a estreia. Não sei se vai aparecer mais coisas. Até depois da estreia. Mas só até a temporada inteira. Work in progress. E o criativo, e aberto, e divertido. E eu fui assistir muito o Vivo Gordo, Família Trapo. Eu fui muito nessas referências para entender o que esses caras faziam, porque eu mesmo não consumi isso. Então eu fui entender um pouco do tom, a liberdade que esses atores tinham em cena. O que era televisionado era um take só. Então era muito improviso. Então eu estou respirando esse universo e também destravando e liberando possibilidades. Vai aparecendo coisas, aí de repente, opa, rolou. Não rolou, joga fora, joga fora, joga fora. Sem muito apego, entendeu? O apego é na diversão e contar a peça, obviamente.
Isso que eles falaram assim, eu faço o pai e aí eu faço também um apresentador e a gente vai... que essa ambientação é muito legal para todo mundo que está em cena. E aí, quando o Giovanni propôs as músicas, que ele que teve ideia das músicas que iam ser tocadas, eu falei, vamos junto, né? Eu vou acompanhar isso, pensar em tempo, pensar em coisa. Eu toco gaita e trompete no espetáculo. E aí, muito interessante. E guitarra, porque ele... Mas então... Essa parte da música eu fico batendo porque ela é muito interessante, assim, quando as músicas vieram na voz da Camila, em 3 dias ela chegou e a música estava pronta, pelo menos na minha opinião. O Fê chegou com a música pronta, os meninos, o Rafael no piano, você fala qualquer coisa, já está pronto. O Gabriel já trabalha comigo há 15 anos e a gente, sabe, então tudo, né, o Gu, a gente vai trazer uma parte teatral para a música junto, então... É gostoso, né? É gostoso, todo mundo se preparando para vir e colocar o que aberto ao jogo. Então, vamos colocar aqui outro instrumento, vamos lá e tá andando junto, tá dando essa... Juntou uma turminha boa, né? Porque assim, ele é outro, né? Também que de repente ele vem com uma carinha, quando ele faz uma cara eu já sei que ele vai propor alguma coisa. Lá vem... Uma vozinha lírica aqui. Deixa eu te falar uma coisa, lá vem mais uma coisa, junta, que eu acho que um monte de mente criativa. Mas a coisa tá... Eu vou ser bem sincera com vocês, assim. Lá na primeira leitura, que foi apenas uma leitura, como a gente é chamado, vamos fazer uma leitura, sem saber o que aquilo vai virar, né? Que muitas vezes nós atores fazemos leituras de algo que fica só na leitura, né? Não acontece. Quando a gente começou a fazer a loucura, assim, a loucura da leitura, e foi tomando forma, gente, foi tão bonito ver quando foi ganhando corpo, e a gente foi descobrindo meio que junto o caminho que já estava na cabeça dele, a gente via no olhar dele, e aquilo foi tomando realmente forma, e a gente foi conseguindo encontrar esse caminho todo mundo junto, porque se formou quase tipo uma família mesmo, assim, parece a relação mesmo do jogo com o sexteto, sabe, aquela coisa meio, que eles meio que falam, parecia que era uma coisa só, quando eles estavam juntos, e eu comecei a sentir muito isso com eles, sabe, é muito bonito, eu olho pro Giovanni, eu me emociono, assim, de ver a emoção dele, a paixão que ele tem pelo Jô, e como foi lindo a gente tendo essas descobertas, e como a gente ficava feliz um pelo outro, sabe, assim, de um descobrir alguma coisa, tipo, eu acho que aqui pode ter isso, tá lindo, aí o Fê cantando, meio desacreditando, não, Fê, tá lindo, acredita, tá lindo, canta, né, e é muito legal isso, assim, eu fico super emocionada, porque às vezes é raro, né, e eu acho que precisa de mais desse teatro de verdade, assim, de que vem muito de dentro para fora, não só de fora para dentro, sabe? Eu queria voltar à questão do legado que vocês estavam falando, porque eu acho que hoje com a internet a gente sempre busca informação de qualidade, porque a internet é um mar que todo mundo vai jogando lá, você tem que fazer um filtro. E o que acontece? Você vai começar pelo interior. Então, eu acho que isso aí é legal porque você descentraliza a cultura dos grandes centros da capital. Isso é importante, levar uma peça desse nível, com essa estrutura, com essa produção, para um público que não está acostumado. Né? Porque começa sempre São Paulo, Rio, as grandes... E outra questão também, quando você falou, Giovanni, do educação e cultura, a questão de que, às vezes, a gente culpa muito o aluno. O aluno não se interessa, o jovem não se interessa, o jovem é preguiçoso. Eu acho que a pergunta não é essa. A pergunta é por que eles não se interessam? Por que eles não... E aí, quando você traz uma peça para uma escola, por exemplo, você leva algo que para eles, assim, ele começa a perceber. Porque a gente só começa a gostar de alguma coisa quando a gente tem contato. Né? Então, eu queria a visão de vocês, do Giovanni, do elenco, sobre isso. A questão também da formação de público, que é muito importante para o nosso teatro. Tá. Tá bom. É que como o rádio, a gente prioriza o áudio, né? Claro. O áudio visual, essa multimídia, mas como é a rádio, então a gente... Eu vou começar pela última, assim, porque essa questão da formação, né, do estudante e tal,
E já vou começar super influenciado por uma série que eu terminei de ver ontem, que eu comecei e terminei ontem, porque eu sou desses. Eu não consigo parar. Adolescência, não sei se alguém viu isso. É impressionante, porque a série mergulha dentro do que está acontecendo hoje com os adolescentes. Dessa coisa do TikTok, dessa coisa do Instagram, dessa coisa chocante que é a maneira como essas redes sociais têm ditado os padrões de comportamento desses adolescentes. Então, assim, a gente está se distanciando muito dessa galera. Esse pessoal mais jovem, de 13, 14, 15 anos, eles não têm a menor ideia do que é isso. Nem de teatro, quanto mais a Jô Soares, quanto mais de jazz. Então, eu acho que é inevitável que a gente tenha que fazer essa combinação. Se esses adolescentes eles vão para a escola, o que eles estão consumindo na escola? Né? A gente precisa agregar as duas coisas. Eu acho que o Jô, quando penso no Jô, e falo isso, falei numa entrevista, eu não tenho medo nenhum de dizer que o Brasil provavelmente não vai produzir um Jô Soares, porque a gente já não tem ferramentas sociais, culturais, para conseguir produzir um novo Jô Soares. Eu digo que Arthur Azevedo foi um, e Jô Soares foi outro. Entende? Não consigo comparar alguém que consegue ser esse ícone cultural e de educação no Brasil, né? Que lançou tantos livros, que propôs tantas ideias, né? Como o Jô pôs. Porque tem isso, o Jô, além de ser um artista fenomenal, era um pensador, era um intelectual, a quantidade de coisas que ele pensava e falava e sugeria. A gente não tem como produzir mais isso no Brasil, não tem ferramenta para isso. Tomara que tenha um dia. Hoje não tem como. Aí acho importantíssimo também essa rodar antes de São Paulo, e tenho feito isso com as minhas peças. A gente está fazendo, né? A última que eu fiz também, Daqui Ninguém Me Tira, a gente fez em 8 cidades antes, porque é muito comum fora do Brasil isso. A gente tem essa mania de concentração, mas você vai para Nova York, por exemplo, nunca começa em Nova York. Eles vão nos subúrbios, nas cidades em volta, ali vão testando, que é ótimo testar. Entendeu? Aí eu não solto ele para os leões, os jornalistas criticarem ele, meus atores, não vou criticar os meus tesouros. Entendeu? Você começa no interior. Daí a crítica do interior é mais mansa, entendeu? A gente começa, olha, precisa melhorar, vamos fazer por esse caminho. Quando chega em São Paulo, ó, já está com mais confiança, entendeu? Então acho que tem são duas coisas de começar por interior, essa coisa de descentralizar, essencial, e de também dar mais confiança para a galera aqui, né? Foi sucesso quase que uma vida inteira. Isso significa que o programa do Jô era esperadíssimo no final da noite. Então, os nossos pais, os nossos avós, todo mundo assistia. E essa molecada que está vindo hoje, mesmo não sendo fã de Jô Soares, viu os programas. Muitas vezes eles acompanharam os pais, os avós e tudo mais. Então não é uma memória tão volátil quanto a gente está imaginando. É alguma coisa que realmente pode não estar latente, mas com certeza virá à tona com esse remember que vocês estão fazendo. Mas Saíne, por isso é importante a gente fazer a ponte. Entende? Porque tá ali, vira e mexe, eu vejo um drops do programa do Jô no TikTok, no Instagram, alguém bota um trecho na entrevista. Agora, o Fernando da Torres, toda hora o Fernando da Torres, quer dizer, tá aí. Só que é isso que eu digo pra vocês, a gente tem que estar, como a gente consumiu isso, cabe a nós. Agora, ó, então puxar, entendeu? Juntar essa geração com isso aqui. Porque se não faz, some. Some, a gente tem vários exemplos disso. Que a pessoa vai embora e aí não cuida-se bem dessa história, desse legado, e tem que ser imediatamente. Não tem, vamos esperar, fazer não sei quanto. Não, tem que ser já. Entendeu? Não tem isso. É isso que eu falei. O que eu estou fazendo aqui, nessa peça que tem esse formato, é uma coisa. Se alguém que a Cláudia Raia quiser montar o Beijo do Gordo musical, Fala Bela quer fazer um filme, a Globoplay faz tudo. Cara, o Jô Soares é enorme, em todos os sentidos. Cabe tudo pro jogo. Isso aqui é uma das coisas que pode ser feita. Tem tudo para fazer ainda. E a assertividade de começar pelo interior, é muito grande, porque São Paulo é uma terra de muita diversidade cultural, de arte, de um monte de coisa. E sem contar que o dia a dia das pessoas é muito corrido e às vezes as pessoas não têm tempo de sentar na frente de uma televisão para assistir propriamente um programa. Mas o interior não, o interior faz exatamente o contrário, porque não se tem muito o que fazer.
à noite é sentar, ver a novela e ver o programa final do jogo, encerrando a noite. Então, tá no caminho certo. Obrigado. Giovanni, se for história não precisa responder, mas o jogo, obviamente, como todo mundo, teve momentos difíceis, né? Você, na peça, é lembrado algum momento assim, filho, Então, é exatamente isso que vem na cabeça, né? A história do Rafinha é muito forte, né? É curioso você perguntar isso, Bira, porque na outra versão desse texto, essa é uma segunda versão desse texto, né? Era muito centrado nessas mulheres da vida do Jô, obviamente na Terezinha, obviamente no Rafinha. E aí era um outro caminho, porque você... E aí, por isso é muito delicado, né? Quando você expõe para um público que não conhece um material, você precisa honrar aquele material, entende? Então, quando tinha o Rafinha na verdade na outra versão, que eu pretendo fazer ainda, acho que tá aí, entendeu? Tem vários motivos para que não seja feito agora essa versão, mas ela existe. Na outra versão, o Rafinha costurava a história, tinha uma coisa do rádio muito presente, porque o Rafinha, para quem não sabe, ele era doido pro rádio, e o Jô montou uma estação de rádio na casa dele. Então o Rafinha tinha um autismo severo, o Rafinha ele se comunicava com as pessoas através do rádio. Então, na outro modelo nosso, nessa coisa mais narrativa da peça, o Rafinha costurava toda a história através do rádio. Aqui, a gente está ambientando no jazz, nesse bar e tal. Seria muito leviano colocar um assunto tão importante e delicado nesse lugar. Então, nessa costura que a gente faz, não tem esse Rafinha. Tem outros momentos, como o Gustavo diz ali. É o Jô, filho da Mercedes e do Garopa. Então, assim, tem a relação deles, tem todas quer dizer, todas. Tem as maiores tragédias que envolvem essa personagem, dos dois pais, que eles têm passagens trágicas, né? Então, a gente, sim, passa por isso. De que mais do que isso, né? Mais do que falar deles, é de que forma essas coisas afetaram. E ninguém vira um Jô Soares se não tem um pai e uma mãe fantástico. Entendeu? Então a gente fala um pouco dessas duas figuras essenciais no Jô que a gente conhece, passando obviamente pelas dificuldades que eles tiveram. O Jô diretor de teatro, eu sempre acabo vendo mais, até para minha dissertação, depois para minha tese, acabei vendo mais esse material, né, de monstros que ele entrevistou ali, e de falar com ele também, mas eu não sei dizer para você, essa eu vejo mais do que a outra, assim. O Jô dava muito espaço para o teatro no programa dele, né? O único, acho. Depois que ele falava de todos, chamava os atores e tal. Por menor que fosse a peça, ele sempre dava muito espaço para isso. Isso ficou, né? Porque hoje em dia a gente não tem mais esse espaço na grande mídia, digamos assim, né? Numa Rede Globo tão visto, né? Eu acho que é isso. Eu sempre privilegio mais o Jô diretor teatral, assim, que é onde é meu mestre também, né? O que eu tento seguir aí como pensamento e tal. Eu vou até fazer uma coisa agora, que é o seguinte, toda a peça que o Jô fazia, que ele ia dirigir, ele fazia uma coisa muito gentil com o elenco, que era oferecer para o elenco uma coisa que eu sempre achava comovente. Eu fiz Troll Crescida com o Jô, né? Fiz A Noite de 16 de Janeiro, com ele dirigindo também, e aí e Gaslight. Trabalhei muito como diretor de arte gráfica desde 2012, eu que fazia todos os cartazes de peça dele e tudo mais. E o Jô sempre fazia uma coisa muito querida, que era pro elenco, ele dava um cordão com aquilo que significava a peça. Então, por exemplo, na Noite de 16 de Janeiro, ganhei uma correntinha com um martelinho. Depois, Troy Cressida, um cavalinho de Troia. E agora eu queria dar para esse elenco maravilhoso essa... dar essa correntinha para vocês, ó, aqui para você. Vai passando. Ó, isso. Então, para dar sorte, o nosso livrinho de Jô, ele abre tudo. Muito legal. Maravilha. Pegou você? Pegou aí? É isso, gente. Que ótimo. Vai trazer sorte nessa temporada aí. Ai, que lindo. E... Aqui vai falar pra você, né?
Começa, eu vou chamando, vocês vão vai, improviso. Pra qual? A gente vai convidar pra estreia de São José dos Campos? Vamos. Pra onde? Vamos convidar pra todos. Vamos falar da temporada. Isso. Pode ir lá? Aí, vem cá. Passando. Cadê o vídeo do jogo? O seu câmera? O meu tá ali. Letícia, maravilhosa, minha assistente. Vou falar para todas as câmeras então, hein? Gente, eu sou o Giovanni, tenho o prazer, Giovanni Tosi, tenho aqui o prazer de dirigir esse elenco maravilhoso do nosso livro de Jô. A gente vai sair em temporada agora, vai fazer várias cidades. A gente começa por onde, Felipe Rins? Em São José dos Campos. Então, ó, o convite está aqui, gente. Venham nos assistir o livro de Jô, né, esse elenco maravilhoso. Teatro Colinas. No Teatro Colinas, lá em São José dos Campos. Que dia? Dias 12 e 13 de abril. E depois a gente vai percorrer por várias cidades. Todas as informações estão no nosso Instagram, @Livro de Jô. É o Livro de Jô, não é? No teatro. O livro de Jô no teatro. Isso. Que cidade mais vai? A gente vai estar em Santos no dia 18. Aê! A gente vai estar em Campinas. Campinas? Quais dias? Essa é o Felipe Dia sabe. 27. Dia 27. Aí. Santo André. Santo André também, 2 datas de Santo André. Quer saber de tudo? Vai no nosso Instagram, vocês vão encontrar todas as informações lá. E a gente espera vocês, né? Sabe por quê? A gente vai mandar um beijo. Beijo, gordo!